Boa noite, pessoal. Estamos juntos aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia, dando continuidade ao livro de Gênesis. Eu estou aguardando a sua chegada por aqui. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. Vamos avançando aí com a semana. Essa é a nossa última live expositiva dessa semana, hein? Amanhã a nossa live é de perguntas e respostas. Então estou aguardando a sua chegada por aqui. Olá Arlindo, bem-vindo. Olá Fabiana Guzmão, bem-vinda. Francine, bem-vinda também. Fabiana, já falei um oi. Arnaldo, Jordão, bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos aguardar um pouquinho mais, o pessoal ir chegando por aí. Como eu informei ontem, Eu e Você a Bíblia vai acontecer agora através da minha conta do Instagram, não mais através da conta da comunidade Vinhedo, ok? Mas através da minha conta pessoal. Mas continuamos na mesma dinâmica, no mesmo ritmo, e eu estou aguardando a sua chegada por aqui para a gente olhar para Gênesis capítulo 20 hoje, ok? Andresa, bem-vinda. Olá Java. Ana Kelly Churco, bem-vindos também. Fala William, que legal que você está aqui hoje com a gente. Olá Cristina, bem-vinda. Ilse, bem-vinda, juntamente com Saulo, provavelmente aí com você, né? Joia, Javan, muito bom ter você na área aí com a gente. Olá Sônia Casais, bem-vinda. Muito bem, vamos lá. Você tem a oportunidade de também ter acesso ao conteúdo do Eu, Você e a Bíblia através do meu canal no YouTube, Plataforma do Reino, ok? Lá nós temos vários das lives, não todas as lives, porque uma ou outra eu não consigo, não sei por que salvar aqui, mas todas as que eu salvo estão por lá, a maioria estão por lá, ok? Então vamos ver sua participação, nos ajude a divulgar a nossa live do Eu, Você e a Bíblia. Se está sendo legal para você, se está sendo bênção para a sua vida, divulgue para os seus contatos, divulgue no seu Instagram, divulgue aí no seu Facebook, convidando as pessoas para estarem participando aqui com a gente, ok? Ana Kelly está me dizendo, acho que por aqui você tem tem mais alcance. Talvez, provável. Ontem, pelo menos, a gente teve quase 70 pessoas participando aqui. A média da gente lá no canal, no Instagram, na conta do Instagram da CP Vinhedo era geralmente 30 e poucos. O máximo que nós chegamos lá foi 40, 45. Então talvez tenha um alcance maior mesmo, Ana Kelly. Talvez, mas beleza. Não foi por isso que eu fiz a mudança, ok? Mas estamos aí. Janaíne, bem-vinda. Olá, Lene Matui. Olha a Lene. Ei, Lene, que legal ter você aqui. Muito joia. Olá, Silvio. Bem-vindo também. Muito bom ter você aqui. Pastor Rodrigo Chaves. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Rodrigo Martins. Seja bem-vindo também. Você que entrou, não saia. Nós vamos dar só mais um minutinho. Ok? Nós começamos a live às 6 horas, mas a gente costuma dar um minutinho a mais aí para o pessoal, uns 5 minutinhos a mais para o pessoal ir chegando, o pessoal que está terminando, né, as atividades e se organizando para poder iniciar o turno da noite, se prepararem para estar com a gente aqui, ok? Eu vi aqui o Zé Bruno com a gente. Fala, meu querido, tudo bom? Fala, Samu, muito bom ter você aqui também. Osvaldo, Emanuela, olha aí, abração para você também, Samuca. Muito bom ter cada um de vocês aqui. Aí, deu tempo, vamos orar. Enquanto isso, outras pessoas vão entrando por aqui. Fala, Ludmila, bem-vinda também. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor está nos concedendo, o dia que o Senhor nos concedeu hoje, essa semana, por tudo aquilo que nós pudemos realizar ao longo dessa semana, ao longo desse dia. A gente coloca agora esse tempo que nós vamos ter juntos aqui
com essa live, o Eu, Você e a Bíblia. Pedimos que ao abrirmos a Tua Palavra, o Teu Espírito fale ao nosso coração, compartilhe do Teu coração com o nosso coração, Senhor, que possamos ser desafiados e instruídos, ó Deus, reanimados pela Tua Palavra. Obrigado por cada pessoa que está aqui, aqueles que ainda vão estar chegando por aqui e aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo mais tarde, Senhor. O meu desejo, Deus, é que aquilo que Teu Espírito compartilha conosco do Teu coração possa, Senhor, abençoar a vida de muitas pessoas, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver quem entrou por aqui depois que eu estava orando. Olá, Simone. Legal que você chegou, Simone. Olá, Marcos, também. É muito bom ter você aqui com a gente. Beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 20 de Gênesis. Esse capítulo é um capítulo bastante intrigante. Ele é um capítulo, na verdade, complexo até para a gente, ok? Nós estamos vendo aqui, nessas últimas semanas, a história de Deus com Abraão, ok? Como Deus separa Abraão e chama Abraão e faz uma aliança com Abraão para, através então de Abraão, ele constituir uma nação, por intermédio dessa nação, a pessoa de Jesus Cristo entrar na história como Messias e poder então cumprir com os propósitos de Deus para a humanidade, trazendo a realidade do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, do herdeiro de Abraão, que abençoaria todas as nações da terra, ok? E mais para frente a gente vai ver que outras personagens do Antigo Testamento, com quem Deus tem alianças e com quem Deus fala e faz promessas, também estão dentro desse ciclo, ok? Dos propósitos eternos de Deus que culminam na pessoa de Jesus Cristo. Tá legal? Mas o mais importante para a gente, ou não o mais importante, mas um ponto importante para a gente compreender aquilo que a gente lê nas Escrituras Sagradas, principalmente olhando para o Antigo Testamento, é a gente entender duas coisas. Primeiro, que a narrativa bíblica ela está mostrando para a gente uma história sobre como Deus ele entra no nosso caos, ele entra no meio da realidade de um mundo marcado pela queda e ele trabalha para trazer tudo de volta para o propósito original dele. Então você precisa se lembrar que Gênesis, a partir do capítulo 3, na verdade, depois do restante de toda a Bíblia, não está narrando para a gente o mundo do jeito que Deus criou para ser. Ele está narrando para a gente a realidade do mundo que foi afetado pela queda e como Deus interage, ok, conosco, nós seres humanos, como Ele está operando para que os propósitos eternos dele se cumpram na nossa história, na nossa vida, que tem a ver com Ele nos trazer de volta para a realidade original daquilo que estava no seu coração, que é um mundo bom e perfeito e uma humanidade que se relacione com Ele em amor, em submissão alegre, representando então dentro de todo o universo criado. Então um ponto que nós precisamos manter na nossa cabeça é esse, ok? A história bíblica ela tem a ver com uma narrativa de redenção. O segundo ponto que a gente precisa manter na nossa cabeça para que a gente possa ler o livro, os livros da Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, é nos lembrar que Deus ele está... essa palavra é uma palavra difícil, ok? Não é a palavra adequada, mas eu vou usar essa palavra porque eu não tenho uma melhor. Deus está se limitando, ok? Dentro da nossa realidade para que Ele possa interagir conosco, para que Ele possa conversar conosco, para que Ele possa se revelar a nós. Então, Ele em toda a sua glória, em toda a sua majestade, Ele limita-se, ok? De uma maneira que Ele tenha essa condição, ou nós, não Ele, o melhor é nós tenhamos essa condição de interagirmos com Deus, ok? E o que sustenta tudo isso,
essa relação de Deus conosco, o que sustenta essa ação redentora de Deus na história é a sua aliança, ok? A sua aliança. A aliança tem a ver com uma decisão que Deus tomou, baseado na sua graça, fundamentado naquilo que ele iria realizar por intermédio de Jesus Cristo, ok? Que então faz com que toda a realidade da nossa vida seja mantida numa interação com ele, independentemente das nossas limitações, independentemente das nossas falhas, ok? Bom, por que eu estou fazendo toda essa descrição aqui? Porque o capítulo 20, como eu falei, ele é um capítulo complexo, ok? Com relação a muitos pressupostos que nós criamos a respeito de Deus, muitas explicações que nós formulamos a partir da nossa teologia, né? Que tenta explicar a pessoa de Deus, mas que quando faz isso, tira Deus do cenário das Escrituras, ok? Tira Deus dessa interação concreta que ele tem conosco, com a nossa história, com a nossa humanidade, que é marcada pela realidade, com o nosso mundo, né, que é marcado pela realidade da queda. Então, eu vou fazer hoje o seguinte, eu vou ler todo o capítulo e aí depois a gente vai comentar um pouquinho a respeito dele. E quando eu ler o capítulo, se você já leu, talvez você já tenha aí algumas dúvidas, né? Mas se você não leu ainda, quando você ouvir a leitura, certamente você vai compreender, né, a complexidade desse capítulo 20 aqui. Então diz assim: Abraão partiu dali para a região do Neguebe, ou seja, Abraão saiu dali onde ele estava, que era aquela região perto de Sodoma e Gomorra, depois que Sodoma e Gomorra foi destruído, e aí ele foi para a região do Neguebe e foi viver em Cádiz e Sur. Depois habitou mais algum tempo em Gerar. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a como sua mulher. Certa noite Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é uma mulher casada. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se: mas, Senhor, vais matar alguém inocente? Acaso não foi Abraão que me alegou, ela é minha irmã, e não foi ela, pessoalmente, quem confirmou ele é meu irmão? Ora, foi com boa consciência e mãos limpas que fiz isso. Então Deus lhe esclareceu: bem sei que fizesse isso de coração puro, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasses. Agora, pois, devolve a mulher desse homem. Ele é profeta e intercederá por ti para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os teus. Abimeleque levantou-se bem cedo e chamou todos os seus servos, contou-lhes tudo o que havia acontecido, e seus homens tiveram grande temor. Em seguida, Abimeleque convocou Abraão e lhe indagou: que nos fizeste? Que ofensa cometi contra ti para que atraias tão grande culpa sobre minha pessoa e sobre meu reino? Tu me fizeste como não se deve fazer. E Abimeleque disse mais a Abraão: quem te aconselhou a agir dessa maneira? Abraão replicou: eu disse para comigo: certamente não haverá nenhum temor de Deus neste lugar e me matarão por causa de minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e tornou-se minha mulher. Então, quando Deus me fez andar errante longe da minha família, eu roguei a ela: eis o favor que me farás. Em todo lugar em que estivermos, dirás a meu respeito que sou teu irmão. Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e devolveu-lhe a sua mulher Sara. E acrescentou Abimeleque: eis que a minha terra está aberta diante de ti, estabelece-te onde bem desejares. A Sara ele recompensou, ele presenteou: estou entregando a teu irmão 1000 peças de prata com o propósito de reparar a ofensa que lhe causei diante de todos os seus, desse modo todos saberão que tu és inocente.
Então em seguida Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, a fim de que pudessem novamente ter filhos. Pois o Senhor havia tornado estéreis o ventre de todas as mulheres na casa de Abimeleque por causa de Sara, a esposa de Abraão. Então, veja só. Bom, só a leitura do texto já mostra pra gente, né, uma série de situações aí que são dentro da nossa ótica pós-moderna, dentro da nossa ótica ocidental, né, dentro da nossa ótica religiosa, que está construída já muito tempo depois de tudo isso aqui que aconteceu, é problemático, não é? Para nós. Por exemplo, nós aprendemos desde cedo, se você vai à igreja, se você é uma pessoa religiosa, se você tem algum fundamento na sua vida construído, né, baseado em valores cristãos ou na cristandade, seja ela evangélica, seja ela católica, você é ortodoxa, ok? Você vai aprender desde cedo que mentira é pecado. Não é verdade? Mentira é pecado. Mas só que a gente se depara com um texto aqui onde Abraão mente, ok? Onde Abraão mente, e a consequência em relação à mentira de Abraão é uma consequência que cai sobre Abimeleque, sobre o rei de Cádiz. Em nenhum momento no texto você tem Deus dando uma bronca em Abraão, ou ele questionando Abraão, por que Abraão mentiu, por que Abraão não falou a verdade, não é? E você tem uma consequência de séria, né, na vida de Abimeleque e na vida da sua esposa e das suas servas também, porque o texto diz que Deus faz com que todas as mulheres, né, deixem de ovular, deixem de ter condição de gerar filhos, e tudo isso porque o Abimeleque pegou a Sara como esposa, né, para ele, porque o Abraão disse que ela era irmã dele, e a Sara confirmou isso, que ela era irmã, né? E aí a gente tem essa perspectiva do texto que Abraão dá uma justificada, né? Porque Sara de fato era meia irmã dele, não é verdade? Mas isso é um argumento, né, de Abraão. Então eu quero levantar algumas coisas aqui pra gente com relação a esse capítulo. A primeira delas é que, mais uma vez, a Bíblia mostra pra gente, né, claramente que Deus, o relacionamento dele com a humanidade, o relacionamento dele conosco, não é um relacionamento onde ele está olhando para nós e esperando de nós uma contrapartida coigual à dele, ok? Isso seria possível somente mais tarde, quando Jesus Cristo morresse e ressuscitasse, e o Espírito Santo fosse dado, fosse derramado e pudesse habitar em nós. Aí então nós teríamos e temos hoje condições de lidar com realidades que são internas na nossa vida e que podem ser mudadas e podem ser transformadas. Mas antes de Jesus vir, antes disso acontecer, isso não seria possível, por mais que as pessoas pudessem se esforçar, por mais que elas pudessem tentar viver de uma forma adequada, ok? Não há poder interno na vida de nenhum ser humano para se fazer isso. Sempre haverá falha, porque o Espírito do Senhor não está vivendo, ele não está habitando na vida das pessoas. Esse é um ponto que nós precisamos compreender. Outro ponto que nós precisamos compreender é que nós estamos lidando com um período aqui onde Deus ainda não havia estabelecido de forma clara para ninguém qual era os valores, ok? Os valores que deveriam reger a vida das pessoas conforme o coração de Deus. Isso vai ser apresentado somente mais tarde, quando Moisés recebe do Senhor então as orientações, a lei, para passar para o povo de Israel, depois que o povo de Israel é liberto do Egito. Um erro que a gente muitas vezes comete é que a gente pensa assim: o Antigo Testamento tem a ver com a lei e o Novo Testamento tem a ver com a graça. Isso não é verdade. O Antigo Testamento ele tem a ver com a graça de Deus, e o Novo Testamento tem a ver com a graça de Deus também. O Antigo Testamento tem
a perspectiva, sim, da lei que é apontada para a gente como uma forma de demonstrar como nós carecemos, como nós necessitamos de fato da graça de Deus para a nossa vida. E o Novo Testamento tem a lei no sentido de que, não como o Antigo Testamento, mas no sentido de que uma vez que nós nascemos de novo e que nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, agora então nós temos a condição de vivermos pela lei do Espírito. Dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos realmente fazer as coisas do jeito que Deus planejou, do jeito que Deus desejou. Então, esse texto que nós estamos lidando aqui é um texto onde Deus está interagindo com Abraão dentro do contexto da vida que Abraão tem. Deus está caminhando com Abraão e ele está se revelando a Abraão, e a gente vai ver isso no Antigo Testamento todo, ok? Alguns princípios morais que para nós são muito problemáticos, o Antigo Testamento não apresenta para a gente na relação com Deus como problemático, ok? Ele apresenta como trazendo consequências às nossas escolhas, as decisões que nós tomamos, as coisas que nós fazemos, elas sempre trazem consequências, mas elas não são um impedimento na relação de Deus com aqueles que Deus escolhe e separa para essa relação de aliança com ele. O que sustenta o relacionamento de Deus com Abraão e o relacionamento de Abraão com Deus não são as atitudes de Abraão, mas é a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Como eu falei, esse é um texto complexo para a gente. Isso é complicado na cabeça da gente, porque nós somos criados dentro de um mundo onde nós, desde pequenos, somos ensinados a um relacionamento de desempenho e um relacionamento de causa e efeito, onde a gente espera fazer algumas coisas certas e a gente espera colher boas consequências daquilo, e quando a gente faz coisas erradas a gente espera colher más consequências daquilo. Nós somos criados assim, mas o relacionamento de Deus com a humanidade não está baseado nisso, porque se estivesse baseado nisso, então todos nós deveríamos receber o tempo todo o juízo de Deus sobre a nossa vida. O relacionamento de Deus com a humanidade está baseado na aliança que ele tem estabelecido em Cristo Jesus. É assim que Deus olha para nós, é assim que Deus olha para a humanidade, e isso está sendo construído ao longo da história da humanidade. Isso começa a ser construído a partir do momento, dentro da nossa história humana, a partir do momento que Deus chama Abraão e Deus faz uma aliança com Abraão. Então, a relação de Deus com Abraão, ela está baseada nessa perspectiva da sua aliança que ele tem com Abraão. A relação, nós podemos fazer uma aplicação disso já para nós aqui também, a relação de Deus com a humanidade hoje, comigo e com você e com qualquer outro ser humano, também está baseado na aliança que ele tem conosco por intermédio de Cristo Jesus. Ou seja, o que Deus faz em nosso favor, a salvação que ele traz a nosso favor e todas as bênçãos que ele traz para nossa vida, e todo o favor que ele traz até para toda a humanidade, mesmo aqueles que não estão num relacionamento direto ainda com ele por intermédio de Jesus Cristo, é por causa da aliança que ele tem com Jesus, é por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Jesus morreu e Jesus ressuscitou com a tarefa de trazer redenção ao caos que a nossa desobediência, a nossa rebelião gerou dentro do mundo criado por Deus. E Deus, ele trabalha e ele se relaciona conosco a partir dessa aliança, ok? Essa aliança estabelece para Deus, então, para nós, então, em relação a Deus, a sua resposta de misericórdia, de graça, de compaixão e de bondade, ok? Mas as nossas decisões e as nossas ações contrárias àquilo que realmente é a direção dele para a vida da gente, sempre vai trazer consequências para nós e vai trazer consequências para aqueles que estão ao nosso redor. O que eu acho muito interessante nesse texto aqui é que Abraão, aqui, ele já está com 99 anos de idade. Ele está beirando 100 anos de idade. Ele já está andando com Deus por cerca de 30 anos. Abraão sai da terra dele, do meio da sua terra, no meio da sua parentela, quando ele tinha 75 anos de idade. Então aqui ele já está andando com Deus por cerca de 30 anos.
E a gente continua vendo Abraão, que é chamado no Novo Testamento de pai da fé, um homem que tem limitações, um homem que ainda, apesar de ter já conversado com Deus, ter intimidade com Deus, ainda tem a perspectiva de que ele precisa tomar o controle de determinadas coisas na vida dele. E é isso que ele faz aqui, com Sara. Ele continua aquilo que ele falou, ele mesmo diz isso aqui para Abimeleque, não é? Ele diz, eu disse para comigo, verso 13 ele diz assim, então quando Deus me fez andar errante longe da minha família, eu roguei a ela, eis o favor que me farás, em todo lugar em que estiveres dirás o meu respeito, que sou teu irmão. Veja, ele pediu isso para ela. Ele diz aqui no texto que ele fez esse pedido para ela quando Deus fez com que ele saísse do meio da sua parentela e da sua terra. Ou seja, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, quando ele tinha 75 anos de idade. Mas agora ele já está com quase 100 anos e ele está andando com Deus e mesmo assim ele continua com esse pressuposto dominando a mente dele. Apesar dele ter vivido isso no Egito e ele ter visto como Deus protegeu ele, protegeu Sara no Egito, agora ele está numa nova situação e ele incorre no mesmo erro. E pelo que o texto diz aqui, essa era uma postura que Sara tomava em todos os lugares novos que eles chegavam, porque ele havia pedido isso para ela. Então, aqui nós temos dois pontos, né, a considerar para a gente. O primeiro é um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que Deus, ele nos favorece apesar das nossas limitações. Não é por causa dos nossos erros, das nossas falhas, que Deus vai deixar de operar em favor daqueles com os quais ele tem uma aliança, que entraram numa aliança com ele por terem se rendido ao governo de Jesus. Nós temos uma aliança com Deus. Nós somos parte da aliança que Abraão tem com Deus quando nós reconhecemos que Jesus é o descendente de Abraão, que veio e abençoou todas as nações da terra. Então, quando isso acontece, nós temos o favor de Deus, Deus não nos abandona, Deus não abre mão do nosso relacionamento com Ele por causa das nossas falhas, por causa das nossas limitações. Este é um ponto positivo. O ponto negativo é que nós vamos perceber que ainda que a gente ande muito tempo com Deus, talvez a gente tenha padrões estabelecidos na nossa mente que não foram renovados, que precisam ser renovados. Abraão tinha um padrão estabelecido na sua mente onde ele achava que ele deveria proteger-se em relação, aonde quer que ele chegasse, em relação a Sara. Ok? Porque Sara era muito bonita. E, gente, cá para nós, devia ser muito bonita mesmo. Porque Sara aqui, quando o rei do Egito se interessa por Sara, Sara está por volta dos seus 70 anos de idade. Aqui Sara está com 90 anos de idade. 90 anos de idade. Então, veja só, ela devia ser uma mulher muito bonita. Hoje em dia nós olhamos aí mulheres de 60 anos, 65 anos, né? Fazem plástica, aquelas coisas todas, e a gente fala, nossa, artistas e tudo mais, nossa, essa mulher tem 60 anos, 65 anos, nossa, 70 anos, como não parece, como é bonito, como é jovem. Sara, ela viveu numa época que não tinha botox, não tinha cirurgia plástica, não tinha nada disso. E ela era uma mulher bonita, atraente, a ponto dela chegar aqui e o rei de Moabe, com 90 anos, ter interesse nela e querer tomá-la como sua mulher, querer trazê-la para o seu harém. Isso é muito interessante, não é? E Abraão, ele acha, a mente dele funciona assim, ele acha que isso é uma responsabilidade dele. Cuidar disso é uma responsabilidade dele, não é uma responsabilidade de Deus. Embora Deus já tenha mostrado lá no Egito que Deus tomava aquilo como uma responsabilidade dele. No Egito, Deus protegeu Sara para que Sara não fosse abusada pelo rei do Egito. E aqui, novamente, o texto nos diz que Deus impede, Deus fala isso com o rei Abimeleque, que ele havia impedido que ele tivesse relacionamento com a Sara,
relacionamento sexual com a Sara, para que ele não pecasse então contra o Senhor, contra ele. Veja, Deus está novamente aqui cuidando de Sara, ele está novamente aqui protegendo a Sara. Então eu queria que você pensasse comigo agora, quais são os padrões mentais que você carrega com você, padrões esses que você às vezes estabeleceu ao longo de toda a sua vida, da sua jornada com Deus, desde a sua conversão, desde quando Deus te chamou, ok? E são padrões que você acha que você precisa continuar mantendo-os, apesar de Deus ter mostrado já para você, já para nós, toda a sua fidelidade ao longo desse tempo todo que nós andamos com Deus. Veja, algumas pessoas que são seguidores de Jesus, que dizem acreditar em Jesus, têm como um padrão mental, por exemplo, que eles não podem doar, eles não podem ser generosos, eles não podem ofertar, dizimar. Nós vivemos uma situação como essa que nós estamos vivendo e as pessoas logo pensam assim, não, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que ter dinheiro reservado no banco, eu não sei o dia de amanhã. Veja, isso é um padrão mental, que nós estabelecemos, que faz com que a gente, na verdade, lide com a nossa vida nessa área como que aquele que desse jeito nisso, aquele que pudesse cuidar disso, somos nós e não Deus. Mas isso é uma insensatez, porque nós podemos adoecer da noite por dia, nós podemos sofrer um acidente da noite por dia, e nós podemos perder a nossa fonte de riqueza, entende? Da noite por dia. Então, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Abraão está andando com Deus há 30 anos, mas ele ainda não aprendeu a confiar no Senhor nessa área. Então essa é a parte negativa. Muitas vezes nós andamos com Deus, nós cremos nele, mas nós ainda não aprendemos a confiar no Senhor em determinadas áreas da nossa vida. E a parte positiva embora isso seja assim, Deus, a parte de Deus para conosco é que Deus, ele não se relaciona conosco nesse mesmo nível, ele não nos responde nessa mesma perspectiva. Então o texto aqui nos diz que Deus olha para aquilo que Abimeleque fez e ele vai corrigir Abimeleque, mas o texto em nenhum momento aqui diz que Deus se dirige a Abraão, ou que Deus corrija Abraão. Veja, é importante a gente entender, Abraão está errado, ok? Ele não está certo nisso aqui, mas ele vai aprendendo a andar com Deus, apesar das suas limitações, apesar dos seus erros. Algo que é também bastante inquietante no texto, né? Na verdade, parece que Deus lida com a situação ao contrário. Apesar de Abraão não ter falado a verdade e Sara ter confirmado, né? E talvez a gente diga assim, não, mas Ricardo, ele diz lá mais para frente que ela é irmã dele também. A Sara de fato era meia irmã dele, ok? Mas veja, isso é uma desculpa, tá certo? Uma meia mentira é uma verdade, uma meia verdade é uma mentira inteira, ok? Uma meia verdade é uma mentira inteira. Então isso é um argumento falacioso. O fato é que Abraão aqui, ele mentiu. E ele mentiu porque ele estava com medo. Ele mentiu porque ele achava que essa era a maneira dele poder se proteger, ok? De ser morto. E mais uma vez, ele não estava levando em consideração as consequências dessa sua mentira para a vida de Sara. Sara estava sendo fiel à promessa que ela havia feito para ele, de que ela, em todo lugar novo que chegasse, ela iria dizer que ela era irmã dele. Ela havia prometido isso e ela estava sendo fiel. E aí você vê Deus sendo fiel a Sara. Assim como ele protegeu a Sara no Egito, ele vai proteger a Sara agora aqui de Abimeleque. Ele não vai deixar que Abimeleque a possua, tenha relacionamento com ela. No caso do Egito, Deus não fala nada com o faraó, né, diretamente, mas ele tem lá o sonho, as coisas lá, e ele fica apavorado e etc. Mas aqui com Abimeleque, Deus fala com Abimeleque. E nessa conversa que Deus tem com Abimeleque, o texto mostra que Abimeleque, ele era uma pessoa que temia o Senhor. Ele temia o Senhor. E ele argumenta com o Senhor, ele conhece o Senhor. Certa noite Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é mulher casada. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se: mas Senhor, vais matar alguém inocente? Então Abimeleque, ele é uma pessoa que teme ao Senhor.
Veja, Israel ainda não foi construída, Israel ainda, a nação de Israel ainda não surgiu, Deus ainda não separou a nação de Israel para ser através da nação de Israel que ele se mostrasse, se revelasse, revelasse os seus caminhos para as demais nações da terra. O que a gente encontra aqui é que há pessoas, assim como Deus se relaciona com Abraão, há outras pessoas com as quais Deus também se relaciona, que também conhecem a Deus. Mas qual é a concepção de Abraão? Abraão faz um juízo a respeito de Abimeleque e a respeito de Gerar. Ele diz assim: eu disse para comigo mesmo, verso 11, certamente não haverá nenhum temor de Deus nesse lugar e me matarão por causa da minha mulher. Veja, essa é outra coisa que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas, nós agimos de uma maneira que não é adequada, nós trazemos consequências complicadas para a nossa vida, porque nós não consultamos o Senhor, porque nós supomos as coisas. Nós supomos as coisas. O texto, Abraão, ele conversa, se você está acompanhando as lives, nós estamos lendo Gênesis, nós estamos vendo como Deus conversa com Abraão direto, ok? Abraão poderia consultar o Senhor, Abraão poderia ter perguntado para ele: Senhor, há gente que teme o Senhor nesse lugar? Mas Abraão, ele constata algo por conta própria, ok? Ele supõe algo. Então tome cuidado com as suposições que você faz. Nós devemos tomar cuidado com as suposições que nós fazemos em relação a outras pessoas, ok? Às vezes nós conhecemos alguém e nós supomos coisas daquela pessoa por causa da aparência da pessoa, por causa do jeito que a pessoa fala. Às vezes nós supomos coisas dentro do nosso trabalho, por causa do posicionamento de um colega de trabalho, ou do nosso chefe, ou de um empregado. Cuidado com as suas suposições. Nós temos relacionamento com Deus, Abraão tinha relacionamento com Deus, Abraão podia ter consultado o Senhor sobre isso. Eu e você temos relacionamento com Deus e nós não devemos supor as coisas sobre as pessoas, nós devemos consultar o Senhor sobre elas. Deus fala conosco. Ele fala conosco objetivamente através da sua palavra e ele fala conosco subjetivamente através do seu espírito que habita no nosso espírito. Então, quando você está diante de uma situação nova, diante de um grupo novo de pessoas, diante de alguém novo que você conheceu, diante de um encontro que você teve, ao invés de você supor as coisas sobre as pessoas, pergunte para Deus, pergunte para ele: Senhor, o que o Senhor tem a me dizer sobre essa pessoa? O que o Senhor me mostra sobre ela? O que o Senhor me revela a respeito dela? Era isso que Abraão deveria ter feito e Abraão não fez isso. Mas veja, Abraão é a pessoa que Deus escolheu para que através dele Deus pudesse estar agindo e operando, ok, na história da redenção. Em Babel, Deus confundiu as línguas, as pessoas foram espalhadas. Até Babel, Deus está num relacionamento geral com as pessoas para levar para frente, né, a sua missão. Mas a partir de Babel, Deus escolhe uma pessoa, por intermédio de quem ele vai estabelecer então uma nação e vai trazer o descendente de Eva, vai trazer o descendente de Abraão, para que através desse, que é Jesus Cristo, todas as nações da terra pudessem ser abençoadas, se tornando uma nova humanidade e um novo povo que estaria com Deus em missão no mundo. Essas pessoas são os cristãos, aqueles que se tornaram seguidores de Jesus. Eu e você, se nós somos seguidores de Jesus, então nós estamos agora fazendo parte desse grupo de pessoas com as quais Deus se envolve, com as quais Deus conta, para que o favor dele, que vem sobre nós, seja carregado por nós para o restante da humanidade. Essa pessoa é Abraão, nesse texto, essa pessoa é Abraão. Deus escolheu Abraão para que Abraão fosse parceiro dele na missão no mundo. Deus escolheu Abraão para que por intermédio de Abraão e por intermédio da sua descendência ele pudesse ensinar as pessoas e manifestar às pessoas a sua vontade boa, perfeita e agradável. Então Deus disse para Abimeleque que Abraão é profeta. Então isso é outra coisa maluca no texto. Veja, além de Abraão estar errado e Deus não tratar com Abraão sobre o erro dele, errado no nosso ponto de vista, ok? Na nossa perspectiva, na nossa leitura do texto, não é? O texto mostra isso pra gente, ele não falou, ele não contou a verdade, mas a questão é,
por mais maluco que isso possa ser e por mais que possa fritar o nosso cérebro, a questão é que Deus não corrigiu Abraão nisso, e corrigiu Abimeleque, e mais, Deus disse para Abimeleque que Abraão era profeta e que a bênção de Deus, o favor de Deus chegaria sobre a vida de Abimeleque se Abraão intercedesse por Abimeleque. Uou! Que coisa maluca! Mas é assim, sabe? De novo, eu quero insistir com isso. Veja, eu não sou contra a teologia, ok? Na verdade, eu sou teólogo, eu sou missiólogo, eu sou filósofo, eu tenho faculdade de teologia, faculdade de filosofia, eu tenho mestrado em missiologia. Eu não sou contra a teologia, eu não sou contra o estudo, mas eu sou contra a forma que se usa a teologia. A nossa forma de se utilizar a teologia foi fazer com que Deus se tornasse um objeto de estudo da gente. Alguém que nós reverenciamos, falando que é grande e tudo mais, mas que nós estabelecemos, nomeamos critérios com relação à pessoa dele. Mas quando a gente lê as Escrituras, como eu estou lendo-as aqui com você, no Eu, Você e a Bíblia, nós nos deparamos com textos que nos tiram de dentro da caixinha da nossa teologia. E aí, como é que a gente faz com isso? O fato é que Deus aqui está dizendo que Abraão é parceiro dele naquilo que ele estava fazendo. Que a bênção de Deus não chegaria a Abimeleque se Abraão não estivesse intercedendo, não estivesse orando por Abimeleque. Mas espera aí, Abraão errou, Abraão mentiu, Abimeleque está nessa saia justa por causa de Abraão. Mas isso não tira o desígnio de Deus sobre Abraão. O apóstolo Paulo nos diz que os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Abraão recebeu um dom, ele recebeu uma tarefa, e esse dom e essa tarefa era irrevogável, ele tinha que cumpri-la. Veja, o mesmo é comigo e você. Se nós somos seguidores de Jesus, Jesus nos deu toda a autoridade. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele disse: vão e preguem o evangelho a toda criatura, impõe as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, expulsem os demônios. Ele nos deu a sua autoridade e ele disse: vocês vão receber o poder do Espírito Santo para que vocês possam agir assim. Agora entenda isso, meu querido e minha querida. Essa autoridade que ele te delegou e que ele me delegou é irrevogável. Não é uma questão se nós estamos certos, se nós estamos errados, se nós estamos bem, se nós não estamos bem. Ela é nossa. Ela é nossa. Sabe, às vezes nós não fazemos a missão porque a gente diz assim: não, mas olha só, eu menti aqui, agora como é que eu posso pregar o evangelho? Mas eu briguei ali com meu filho, eu briguei aqui com meu pai, eu briguei ali com a minha esposa, com meu esposo, com meu cônjuge, agora como é que eu vou orar para uma pessoa que está enferma? Veja, Deus não disse para Abraão: ei, primeiro confesse o seu pecado para que então você interceda por Abimeleque. Não, ele disse: ele é profeta e você vai pedir para ele orar por você, e quando ele orar por você, você vai ser curado. Você e sua terra vão ser curados. Por favor, não me entenda mal. Eu não estou dizendo aqui que nós não tenhamos que lidar com os nossos erros, com o pecado que a gente comete. Sim, mas o que eu estou dizendo é que a gente não deve ficar ausente da missão que Deus nos conferiu por causa das nossas falhas, por causa dos nossos erros. Isso é o que Satanás quer. Quando a gente fala e quando a gente erra, Satanás quer nos acusar e dizer: agora você vai falar de Jesus, agora você vai pregar o evangelho, agora você vai orar para uma pessoa enferma. Sim, você vai dizer: sim, agora eu vou, porque eu sou profeta. Eu sou profeta. E você fala: não, pastor, eu não sou profeta. Sim, você é. Atos 2 diz assim, Pedro explica o derramamento do Espírito Santo dizendo: isso é o que disse o profeta Joel: nos últimos dias o meu Espírito será derramado sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Todo o povo de Deus agora é profeta. Todo o povo de Deus agora tem um espírito profético sobre ele. Tem a palavra de autoridade de Deus presente nos nossos lábios. Tem a autoridade de Jesus estendida a nós. Tem o poder do Espírito Santo operando em nós e operando através de nós. Então, essa ideia que nós temos que nós precisamos estar perfeitos para que a gente possa fazer a missão é uma mentira de Satanás.
Sim, eu quero andar em santidade, eu quero andar em perfeição, ok? Eu quero agradar o Senhor, eu quero que o meu coração seja encontrado por Deus num lugar de acesso, num lugar de reverência. Mas quando eu falho, isso não é um impedimento para que eu realize a missão. Eu não posso deixar de realizar a missão por causa disso. Abraão mentiu, mas ele é profeta. E ele diz, ele é profeta e intercederá por ti para que vivas. Abimeleque tomou Sara, sendo com mentira ou sem mentira, ele tomou uma mulher que era casada e Deus, por misericórdia e graça, disse para Abimeleque, eu impedi que você tivesse relacionamento com ela, agora devolve. Mas talvez Abimeleque pudesse dizer assim, não, mas eu vou ficar com ela, ele que mentiu. E Deus disse para ele que se você não devolver, certamente morrerás com todos os teus. E aí Abimeleque devolve. Agora veja, o texto nos mostra aqui também que ele devolve, mas ele dá um sabão. Essa é uma expressão, nem sei se usa hoje mais, né? Na minha juventude se usava, né? Dar um sabão é dar uma dura, né? Botar na parede, né? Abimeleque devolve Sara, mas ele dá um sabão, ele dá uma dura, ele bota Abraão na parede. Olha só o que ele diz no verso 9. Em seguida Abimeleque convocou Abraão e lhe indagou, que nos fizeste? Que ofensa cometi contra ti para que atraias tão grande culpa sobre minha pessoa e sobre meu reino? Tu me fizeste como não se deve fazer. Deve ter sido vergonhoso isso aqui para Abraão. Você não concorda comigo? Deve ter sido vergonhoso. Abraão é um profeta, ele é alguém que conhece a Deus, ele é alguém que anda com Deus, ele tem uma fama de ser alguém que é privilegiado por Deus, as pessoas já sabiam disso ao seu redor. Então, deve ter sido muito constrangedor para Abraão ter sido confrontado assim por Abimeleque. Aqui eu quero trazer um outro princípio para nós. Como testemunhas de Jesus, nós devemos andar em santidade de vida, nós devemos ter posturas que sejam coerentes com os valores do reino de Deus, porque não há nada pior do que nós ouvirmos de não cristãos, ouvirmos de outras pessoas que as nossas atitudes trouxeram sobre a vida deles desconexão com os propósitos de Deus. Isso é terrível. Isso é terrível. Por isso que o Novo Testamento insiste conosco o tempo todo que nós não devemos ter uma vida morna. Sabe, o maior trunfo do inimigo, o maior trunfo de Satanás contra o reino de Deus não são pessoas incrédulas, são cristãos mornos. Pessoas que se afirmam cristãs, mas que não têm um compromisso radical com o reino de Deus. Pessoas que se afirmam cristãos, mas são tão gananciosas quanto aqueles que não são cristãos. Pessoas que se afirmam cristãs, mas são tão vaidosas quanto aqueles que não são seguidores de Jesus. Pessoas que se afirmam cristãs, mas são tão más, tão duras de coração, quanto aqueles que não são seguidores de Jesus. Isso é terrível a gente ouvir de alguém, olha, eu não sigo Jesus, eu não estou comprometido com o Senhor Jesus por causa da igreja, por causa daquela pessoa, por causa daquele pastor, por causa... É terrível, sabe? Você talvez já deve ter ouvido aquela frase de Gandhi. Gandhi diz assim, no Cristo de vocês eu creio, nos cristãos que não. Isso é terrível. Abraão aqui está sendo colocado numa situação terrível. Mas não obstante a isso, Deus tem parceria com Abraão e aquilo que ele vai realizar, ele vai fazer, ele vai realizar e ele vai fazer para Abimeleque por intermédio de Abraão. Então, as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos erros não são uma desculpa para a gente deixar de fazer a missão. Nós temos que nos corrigir e nós temos que continuar vivendo em missão. E o texto ainda nos mostra que, mais uma vez, Abraão ainda sai abençoado, ele sai mais rico, ele recebe um monte de presentes, Sara recebe um monte de presentes, não é? Então, como eu disse, esse capítulo 20 é muito louco, né? Porque ele vai na contramão de tudo aquilo que, dentro da nossa lógica
moralista, ou nossa lógica moral deveria ser o correto, deveria ser o certo. Né? Abraão sai do meio dessa situação toda ainda abençoado. Então é doido. Mas sabe por quê? Porque a graça de Deus, queridos, a graça de Deus está acima, ok, dos nossos critérios. A graça de Deus está acima dos nossos critérios. Jesus mostrou isso quando ele andou aqui no mundo e muitos religiosos não conseguiram entender isso. Porque para muitos religiosos que viveram ao redor de Jesus, não tinha lógica nenhuma Jesus se assentar com publicanos, Jesus estar com pecadores, dar atenção para mulheres com uma vida promíscua. Isso para eles não tinha nenhuma lógica. Mas é isso que Jesus fazia. Jesus diz, os sãos não precisam de médicos, os doentes precisam. Vim chamar pecadores e não justos. Jesus reflete quem o Pai é. E aqui nós estamos vendo isso. Deus não está lidando aqui com Abraão ou com Abimeleque dentro de uma perspectiva da moralidade. Ele está lidando dentro da perspectiva da aliança. Ele não tem aliança com Abimeleque, ele tem aliança com Abraão. E, portanto, Deus abençoa Abraão, repreende Abimeleque, protege Sara e usa Abraão para que os propósitos de Deus se cumpram na vida de Abimeleque por intermédio de Abraão. Deus tem uma aliança comigo e com você por intermédio de Jesus Cristo, se nós já entregamos a nossa vida nas mãos dele. E por mais que a gente possa errar, por mais que a gente possa ser limitado, por mais que a gente possa falhar, Deus vai ser fiel à aliança dele que ele tem conosco e ele vai nos usar. E se tem algo que precisa mover o nosso coração para a gente desejar fazer as coisas do jeito de Deus, é saber que vai ser vergonhoso demais nós sermos confrontados por aqueles que não conhecem o Senhor como nós conhecemos, mas que podem ser alvos de situações na vida deles que são consequências da nossa atitude ser contrária àquilo que deveria ser feito por nós, por falta da nossa confiança no Senhor. Ok? É isso aí, a live de amanhã é perguntas e respostas. Eu tenho certeza que você tem um monte de dúvida essa semana, então toma nota das dúvidas. Amanhã a gente vai conversar bastante, ok? Nós vamos ter chance de responder aí para você todas as questões que você trouxer. Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha bem rápida aqui no pessoal que ainda entrou depois que eu já estava falando. E eu quero lembrar você que entrou depois que eu estava falando que a live fica aqui, ok? No meu Instagram e você pode assisti-la, ou você também tem a chance de vê-la lá no meu canal, no YouTube, Plataforma do Reino. Emanuela, apertei sem querer. Que isso, Emanuela? Isso sempre acontece aqui, ok? Não se preocupe com isso não. Olá, Juliano, bem-vindo. Olá, Lilian, bem-vinda também. Olá, Carmen Silvia, Toninho chegou por aqui. Léa também está aqui com a gente. Sônia Schurk, Zé Schurk, bem-vindos. Olá, Tafarel, mais um dos meus alunos aqui comigo. Legal ter você aqui. O Gui também, muito bem-vindo, Gui. Carlos Wesley, que legal que você está aqui, meu querido. Analice, olha só, lá da Inglaterra, que legal, beijo. Marcelo, fala, Reverendo Gustavo, com a gente por aqui também. Olá, Samantha. E Isaac, bem-vindo. Sérgio, olá, Ian. Fala, Santana, meu sensei, para você, muito bom ter você aqui com a gente. Fala, Maristela, que legal que você está por aqui. Montaner, eu não sei quem é, mas seja bem-vindo. Olá, Viviane, Thierry, mais um dos meus alunos aqui. Olá, Ana, que legal que você está aqui com a gente. Fazia tempo que você não entrava, né, Ana? Sim, agora as lives vão ser pelo meu perfil, Simone, é isso mesmo. Olá, Felipe Lima Santos, bem-vindo também. Olá, Tom. Olá, Nutri Adeline, que legal, muita gente aqui com a gente. Ângela, fala, Eduardo, que bacana que você está aqui também com a gente. Pri Jordão também aí com a gente. Olá, Ana Cláudia aqui, que legal que você está aqui. Beijão, querida. Fala aí. Ao de discípulos aí com a gente também. Muito bem.
Lito, Corbellini, Daniela, Willames de novo aqui com a gente, Malta, Wagner, fala aí Wagner, abração meu querido, Samu, é isso aí, olá Nilson, bem-vindo também, Ludmila, ok, muita gente aí, né, Jardiel também, Roberto, legal, Maurílio aí com a gente também, Alan, Andréia, uau, ok gente, meu reloginho aqui já começou a contar, não vai dar para eu falar com todos que estão aqui, mas todos vocês que entraram, você que eu não citei seu nome pessoalmente, fica meu abraço para você também, muito bacana ter cada um de vocês aqui com a gente, beleza? Amanhã nós estamos juntos aqui às 6 horas, fechando a live, essa série de lives da semana. Se você tiver qualquer pergunta que você queira fazer, baseado naquilo que a gente está conversando sobre Gênesis, entra aí, é só você fazer as perguntas amanhã, a live amanhã rola em cima de perguntas e respostas, tá bom? Eu espero por você às 18 horas, um bom descanso para você, Deus abençoe sua vida, beijo no coração de todos, fui!